pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Moncaí Reginato e hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre as luas do mês de novembro. O vídeo entra aí um pouquinho atrasado, esse mês de novembro, o início foi bem tumultuado aqui para nós da Madríade, mas enfim, estamos aí com o vídeo, e vamos falar sobre as luas, então, desse mês. Bom, novembro entra, sobre as bênçãos aí da lua azul, que entrou dia 31 de outubro, no dia das bruxas, dia, que a gente pode aí, por ser a lua azul, por ser a 13ª lunação, reverenciar os ancestrais, as nossas ancestrais, no caso, aquelas mulheres que eram as curandeiras, as raizeiras, as parteiras das suas comunidades que tinham esse conhecimento ancestral, enfim, e que foram muitas vezes perseguidas, e mortas justamente por ter esse conhecimento. Então, essa lua do dia 31, ela foi muito importante na conexão, com essa bagagem ancestral, que nós trazemos. E aí, novembro entra, então, sobre as energias da lua azul, e aí nós vamos ter, no dia 8 de novembro, a entrada da lua minguante no signo de Leão. A lua minguante, ela trabalha com o elemento água, ela trabalha com o campo emocional, do subconsciente. A lua sempre trabalha com o nosso emocional, e aí, estando na lua minguante, ela vai justamente fazer com que emerjam do nosso subconsciente sensações, percepções, sentimentos que muitas vezes a gente não sabe bem de onde é que vem, por que de repente eu mudei, por que eu estava me sentindo tão bem e daqui a pouco veio uma depressão, um sentimento estranho, uma euforia fora de contexto, enfim, são sentimentos, sensações que emergem desse subconsciente durante essa lua minguante. É a lua da feiticeira, É a lua que a gente pode trabalhar essas energias do subconsciente de forma mais consciente, se a gente sabe o que está acontecendo aí nesse plano de energias. Bom, estando a lua minguante no signo de Leão, é uma possibilidade da gente começar a observar e perceber, tentar perceber o que vai emergir que tem a ver com duas situações, aquilo que impede a nossa manifestação do nosso verdadeiro eu, daquilo que realmente somos, e do quanto nós somos egoístas, egóicos dentro das relações com as outras pessoas. Então, a gente pode observar, usar a energia de Leão na lua minguante para observar essas duas situações, porque muitas vezes a gente pode ter atitudes egoístas, autocentradas, às vezes não é nem aquele egoísmo genuíno, do avarento, ou daquele que não quer dar, ou aquele que não sabe dar, ou enfim, que não sabe compartilhar, mas pode ser um egoísmo de não prestar atenção mesmo, de não enxergar o outro, de não perceber o outro, o que é muito comum aí no ascendente em Leão, na lua em Leão, a coisa da sensação do emocional, do eu ser o centro. Como assim as pessoas não entenderem, como assim as pessoas não acatarem, como assim as pessoas não aceitarem, isso tem muito a ver com essa noção aí do emocional, e da percepção de mundo centrada na pessoa, centrada no eu, que tem a ver com um ascendente Leão. Então, nessa lua minguante, a gente pode justamente trabalhar essas questões, perceber até que ponto eu estou exigindo que o outro aceite o que eu sou, sem que eu dê nenhuma contrapartida para isso, sabe? Sem que eu também aceite o outro, sem que eu também perceba o outro de uma outra forma, que eu aceite ele na sua totalidade, no seu jogo de luzes e sombras. E do quanto, isso acaba impedindo que eu manifeste o meu verdadeiro eu, aquilo que eu realmente sou. O quanto esses sentimentos que eu guardo lá no subconsciente, às vezes de inadequação, de não ser aceito, de não ser amado, de não ser suficiente, quantas vezes a gente tem isso lá da infância, que fica guardado, enfim. E em Leão a gente pode observar o quanto isso prejudica a manifestação do nosso sol, da nossa espontaneidade, daquilo que a gente veio construir, que a gente tem dentro para compartilhar com o outro. Então, essa lua minguante é uma lua que a gente pode
tentar perceber, né? Ficar atenta a essas percepções, ao que vem, meditar em cima disso, né? Pedir que a nossa feiticeira aí nos mostre onde a gente está sendo egoísta, onde a gente está sendo pequeno, onde a gente não está enxergando o outro, né? E de que forma esses sentimentos, esses sentimentos que ficam ali guardados desde a infância impedem a minha autoexpressão, impedem a construção da minha individualidade como ser ativo dentro da minha comunidade, como alguém que tem o que dar, alguém que tem o que oferecer. Então é uma lua minguante assim bem interessante. A gente vai estar trabalhando com o elemento água da lua minguante e também com o elemento fogo do signo de Leão. Então é bem interessante, né, esses dois elementos aí chaves para que a gente possa trabalhar a questão tanto da ação do fogo quanto do fluir, né? Do se deixar fluir e ser fluido como a água, tá? Vamos ver aqui no dia 15, nós temos a lua nova no signo de Escorpião. Uma lua bem poderosa, hein? Uma lua nova já é uma lua poderosa, uma lua de fim e início de ciclo, né? Onde a gente vive essas questões juntas. O encontro do Sol e da Lua e o oculto. No oculto, né? Esse encontro ele não ocorre às claras. A gente não enxerga isso a não ser quando tem um eclipse solar, que a gente vai ter, né? Logo em dezembro ali a gente vai ter. Mas nessa lua minguante no signo de Escorpião, o que a gente vai estar trabalhando, né? Justamente as nossas sombras. A lua nova é uma lua, vocês veem que a gente vem trabalhando aí, né? Primeiro dia 31 ali o contato com os ancestrais, contato com esse passado. Na lua minguante a gente já começa a olhar para essas questões, né? Da expressão do eu, de quem eu sou, como eu me manifesto, quais são os sentimentos aí, né? Que me impedem de manifestar quem eu sou, aonde eu sou menos, né? E aonde eu posso ser mais. Começa aí na lua nova em Escorpião, a gente vai trabalhar diretamente então com as nossas sombras. A Escorpião, né, rege as águas paradas, as águas estanques, as águas que já estão em estado de putrefação, né, são as águas de Escorpião. A água onde a morte acontece e ao mesmo tempo ela já está dando vida a outros elementos que vão se alimentar e vão sobreviver dessa morte, né? É a transmutação. Tem a ver com o oculto. Essa transmutação, a magia, ela não acontece à luz solar, né? A magia, ela acontece no oculto. A gente não vê a magia acontecendo na luz solar. A luz revela a magia, mas a magia é feita no oculto, né? Então é uma lua da gente trabalhar justamente o reverso disso, né? Aonde eu estou preso, aonde esse oculto, aonde essas minhas sombras precisam ser trabalhadas, aceitas e reintegradas. E aí é sempre interessante, né, a gente se perguntar, tá, afinal, mas o que é essas sombras que as pessoas falam? Como é que eu vou lidar com elas? Como assim, né? Como é que eu acho isso dentro de mim? Em que lugar que tá? Em que buraco que isso se esconde, né? Bom, as nossas sombras são aqueles aspectos de nós que não cresceram, são aqueles aspectos infantis, aqueles aspectos que nos fazem sentir ciúmes, inveja, insegurança, medo. Onde é que está aquela criança assustada que tem medo? Onde é que está aquela criança que não se acha suficiente, né? E o outro é sempre melhor do que ela, ou que ela está sempre em competitividade com o outro, e ela tem que mostrar que ela é melhor, que ela tem mais valor, enfim. Então são essas partes não crescidas nossas que ficam ali no nosso subconsciente, inconsciente, atuando e que nos impedem de ser pessoas melhores para nós e para os outros. Então essas nossas sombras, elas precisam ser olhadas como sombras. Porque o que acontece? Toda vez que a gente esconde esses sentimentos menores de nós, toda vez que a gente acha que a gente, não, mas não é isso, não sinto isso, não é bem assim, não, eu não tenho isso, não, isso aí comigo não existe. Cada vez que eu nego, eu estou alimentando essa sombra. É uma parte excluída da minha psique, da minha mente, né? E isso na psicologia se sabe que tudo aquilo que é excluído acaba tomando uma proporção e uma força muito maior. E isso acaba em algum momento explodindo, eclodindo em situações, em relações conflituosas, onde esses traços vão estar ali, ouvindo de outras pessoas com relação a nós. A gente vai materializar isso, né? As pessoas vão ter esse sentimento com relação a nós,
onde nós temos mesmo isso muito forte e ficar socando ali, né? Não querendo olhar, não querendo trabalhar. Então, nessa lua nova em Escorpião, é o momento da gente olhar para isso e olhar para isso como realmente é, né? Tem um dos cursos que eu fiz sobre sacerdotisas andinas, enfim, elas falavam, né, que aquela pessoa que não conhece as suas sombras, ela é escravizada por elas. Tu só é uma pessoa livre quando tu consegue lidar com as tuas sombras. Tá, mas como é que eu lido com elas, né? Aceitando, percebendo, sentindo, te permitindo sentir aquela inveja, aqueles ciúmes, aquele medo, aquele sentimento de não ser suficiente, enfim, e tentando entender, ele sente, tenta entender, leva para o racional, né? Por que que eu sinto isso? Por que que eu estou sentindo isso? Mas aonde que eu tenho esse sentimento? Por que que eu tenho esse sentimento? Tu começa a questionar, tu começa a anotar, registrar, tu começa a ver, tá, mas por que que eu me senti incomodada na presença daquela pessoa? O que que me incomodou? O incômodo é meu, então eu preciso resolver, né? Então eu vou anotar, eu vou registrar, eu vou começar a identificar esses sentimentos de uma criança ferida, esses sentimentos de uma psique ainda infantil, né? Aqueles aspectos que não cresceram. E aí eu vou recolher e vou integrar eles. Ah, como assim? Eu vou aceitar eles, eu vou entender que eu tenho esses sentimentos e eu vou querer construir a parte oposta, né? Eu vou começar a construir conscientemente uma reação. Tá, tudo bem, né? Diga para sua sombra, eu reconheço você, eu sei que você existe, eu tenho esse sentimento comigo. Bom, mas eu não quero ter, né? Esse sentimento, ele não me faz bem, ele não é legal. Então, de forma consciente, tu vai escolher o que alimentar. Tu vai escolher ao que tu vai dar, né? A atenção e energia. Mas para isso tu precisa primeiro reconhecer. Só o fato de tu já saber, de tu reconhecer, já faz com que isso diminua, né? A gente tem ali no mito da caverna de Platão, não sei para quem conhece, enfim, que as sombras eram projetadas numa parede, né? As pessoas estavam presas dentro de uma caverna, elas só viviam ali, elas só podiam enxergar a projeção, né, da luz na parede, que eram as sombras. E as sombras olhadas dessa forma, elas parecem verdade, parecem monstruosas, parecem gigantes. É a mesma coisa que tu pegar, né, saindo da questão da mitologia, mas de noite, né, às vezes tu pega uma folhinha fazendo uma sombra na parede, parece uma coisa monstruosa, tu acende a luz, é só uma folhinha. E assim é as nossas sombras, né? A gente olha essa projeção e acha que, meu Deus, elas são enormes, então eu sou horrível, então, meu Deus, como eu sou pequeno, ai, como eu sou, né? Que coisa difícil, como é que eu vou resolver isso? Com luz, com consciência. A luz é a nossa consciência, e a gente se dá conta de que sim, puxa vida, como eu fui pequeno naquela situação, por que que eu não vi aquilo de uma outra forma? Nossa, todo mundo tem, por maior que seja, e ainda quanto maior diz que maior é a sombra, né? Quanto mais luz se tem, mais sombra se projeta. Então a gente também tem que perceber isso, que todas as pessoas são esse jogo de luz e sombra, e vai da gente conseguir lidar com isso ou não, né? Então a gente também tem que ter essa percepção nossa e dos outros. São aspectos não crescidos. E aí nessa lua nova em Escorpião, porque Escorpião justamente rege esse oculto, a lua nova é a lua do oculto, é o elemento terra e é o elemento água, são os dois elementozinhos, dois elementos femininos. Então a gente vai poder entrar muito nessa questão da sombra, isso vai ficar muito evidente, pode ser que a gente perceba, né, os outros reagindo com relação a gente de uma forma diferente, pode ser que a gente fique mais sensível, mais perceptiva, mais instável emocionalmente, então vamos ficar atentos, né, porque o que realmente faz com que a gente se torne senhores e senhoras das nossas vidas é a consciência, é a gente conseguir lidar com esses aspectos menores de nós com consciência, sabendo que determinadas situações vão deflagrar aquele sentimento. Então eu já sei, eu já tenho consciência e eu já sei que isso é um sentimento, ele não é real, ele não é a verdade, ele é real para mim que sinto, né? Mas ele não é toda a verdade, eu não sou só aquele sentimento, eu sou muito mais do que isso. Né? E começar a criar esse muito mais, porque enquanto tu é dominado pelo medo, tu é dominado pelo medo. O medo é o teu senhor, não é tu que é o senhor do teu medo, não é tu que controla, que tem as rédeas disso.
Ah, vai dizer que tu nunca mais vai sentir? Não, tu vai sentir. Mas tu vai ter consciência daquela situação, tu vai poder dar uma outra direção. Tu não vai mais reagir àquele sentimento como tu reagia de forma inconsciente. Tu vai, a partir da consciência, qualificar essas tuas emoções e vai diminuir essa sensação, vai diminuir esse peso, vai diminuir essa sombra. Por quê? Porque tu tá levando a luz da consciência para ela. Então, essas sombras, elas estão muito relacionadas ao nosso emocional, a esse estado, esse corpo emocional, que é uma parte nossa, que não é tudo que nós somos, mas que principalmente para as mulheres, por sermos lunares, enfim, né, ter essa dança aí hormonal mensal, né, estarmos relacionadas diretamente à questão lunar, isso acaba sendo muito forte, muito intenso, e nós também precisamos levar a luz da consciência, a luz solar para esses aspectos, tá? Então é uma lua bem mágica nesse sentido, da gente realmente trabalhar com essas nossas sombras e da luz mesmo. A gente já vem aí, né, trabalhando, que nem eu falei antes, ali na lua cheia do dia 31, a conexão, depois a gente já vem trabalhando aí a questão de leão na lua minguante e agora então escorpião na lua nova, tá? E aí lá no dia 22 de novembro nós temos então a entrada da lua crescente no signo de peixes. Aí a gente já troca a cruz, né? A gente sai da cruz fixa de touro, né? A lua cheia que entrou em touro dia 31, a lua minguante em leão e a lua nova em escorpião. Então a gente sai dos signos fixos e a gente entra então na lua crescente no signo de peixes, que é um signo mutável. A gente sai da cruz fixa e entra na cruz mutável. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu trabalhar, né, lá na Lua, em todos esses aspectos da cruz fixa, desses signos, né, de tudo que eu falei até agora, a gente vai conseguir distribuir melhor e trabalhar melhor com essas energias na cruz mutável. Estando a Lua crescente, que é do elemento ar, que é uma lua de racionalização, de pensar, onde a nossa mente está muito mais, nossa mente pensante, racional está muito mais ativa, e aí entra o signo de peixes, que é um signo super mediúnico, sensível, né? Um signo que rege o inconsciente coletivo, que está representado pelas águas dos oceanos, né? A profundidade disso e de se perder, né, no meio disso, de não ter uma identidade, mas de ser parte desse coletivo. Então, nessa lua crescente no signo de peixes, a gente vai conseguir talvez entender ou racionalizar aqueles sentimentos do inconsciente coletivo que a gente traz e toma como pessoal, né? Ah, mas isso aqui é meu, tô sentindo, tu entra no ambiente, sente o ambiente, tu acha que é tu que tá mal, que tu que tá ruim, tem alguém doente perto de ti, tu começa a te sentir doente, a sentir a doença da pessoa e acha que é tu que tá doente, né? E por quê? Porque tu tá captando aquelas ondas vibracionais daquela pessoa, daquele ambiente, daquele lugar, enfim, e isso nada tem a ver contigo. Isso é desse inconsciente que tu tá captando. Então, nessa lua crescente, a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho, né? Racionalizar um pouquinho, entender, começar a separar um pouco aquilo que é do outro, que é desse inconsciente, e aquilo que é meu. Né? Também é uma lua mística, é uma lua da gente conseguir, de repente, aí fazer um ritual, né? Para abertura das percepções, para abertura da sensibilidade, para que a gente tenha uma maior percepção, uma percepção mais consciente, para que a gente consiga lidar com isso de uma forma sem ser tão no subjetivo, sem ser tão no inconsciente ou no subconsciente, mas ser mais racional, tá? E aí, a surpresinha do mês de novembro é um eclipse lunar penumbral, o último eclipse lunar que nós vamos ter no ano, que entra no dia 30, na lua cheia em Gêmeos. O Sol já vai estar no signo de Sagitário, nós vamos ter a lua cheia em Gêmeos, e nessa lua cheia, então, nós vamos ter um eclipse lunar penumbral. O eclipse lunar, para quem não viu os vídeos anteriores, eu deixo nos cards, em algum lugar aqui em cima, né? Um vídeo que fala exclusivamente sobre os eclipses, né? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre esse eclipse do dia 30, então, aqui. O Sol entrando em Sagitário, né? A gente sai do Sol em Escorpião, que nos traz a consciência, né?
desse oculto, a consciência da nossa sexualidade, que também está ligada a Escorpião, mas também essa coisa do que tem por trás disso, né? Não é só uma coisa instintiva, mas existe toda uma magia e todo um oculto, né, por trás desse ato sexual, né, por trás da própria sexualidade, da energia sexual, que não é só o ato sexual, né, é muito mais do que isso. Mas enfim, Escorpião então trabalha isso, e Sagitário entra, o Sol e Sagitário vem para nos mostrar que existe uma filosofia, existe um entendimento, existe um conhecimento por trás das coisas, né, que precisam ser conhecidos. É a busca, né, ele é representado pelo Centauro. O Centauro sempre com aquela flecha, né, para cima, largando aquela flecha para conseguir alcançar os seus objetivos e chegar em alguma meta, buscando essas metas, né, e até se torna inconstante porque mal conseguiu uma, já está largando outra, mal conseguiu uma, já está, né, tá querendo outra, sempre buscando novas metas, novos conhecimentos, novas aventuras, né? Então é um signo muito ligado a isso, ligado à questão da aventura, da alegria, de se expandir mesmo, né? Um signo regido por Júpiter, um signo que quando entra já todo mundo já nota, porque a pessoa já chega, já fala, já se expande, já é uma pessoa para fora, não é uma pessoa para dentro, né? E o Sol em Sagitário, então, vem para nos dizer isso. Vamos buscar, né, uma filosofia, um objetivo, uma meta, e aí, né? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Aonde é que tu quer chegar? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus projetos? O que tu está fazendo para alcançar esses projetos? Se bem que essa organização prática não é muito de Sagitário, o negócio dele é ter muitos projetos mesmos, né? Mas, enfim, a gente precisa ter sonhos, né? Quais são os teus sonhos? O que tu sonha? O que te faz vibrar? O que faz tu levantar, né, às 6, 7 horas da manhã, cheia de energia, com vontade de conseguir ganhar o mundo e de conquistar as tuas coisas? O que faz tu vibrar? Né? Que fogo é esse, né? O que acende esse teu fogo? Sagitário é um signo do fogo. E aí nós vamos ter a lua cheia nos Gêmeos, que é o seu oposto complementar em um eclipse. A lua em Gêmeos é a lua que ela racionaliza as emoções, né? Ela se distancia das emoções e ela vai procurar entender o que ela sente a partir da razão. Ela se distancia, ela não aceita muito o sentir, né? Ela racionaliza esse sentir. No eclipse, nós temos o Sol aqui, a Lua aqui e a Terra no meio, né? Vai ser um alinhamento entre os três, aonde o Sol vai estar projetando a sua luz sobre a Terra e a Terra vai estar projetando a sua sombra na Lua, né? A sombra da Terra no nosso corpo emocional. Então, como também é um eclipse penumbral, é uma penumbra da Terra que vai tapar aí a Lua, né? Vai tornar a Lua um pouquinho mais escura. Nós vamos poder ver isso no Brasil, nós vamos poder ver isso no Rio Grande do Sul. Os outros eclipses lunares que tiverem não foram visíveis no Brasil, esse vai ser, né? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que nesse momento que nós temos a projeção da sombra da Terra na Lua, a gente não deve fazer nada. A gente deve ficar... É como se o oculto, a sombra, o oculto da Terra, de toda essa massa de pensamentos, de sentimentos, né, de tudo que está acontecendo nesse processo de pandemia, está sendo projetado na Lua, né? E a Lua, ela rege o nosso corpo emocional. E aí nós vamos estar em Gêmeos, e Gêmeos racionaliza as emoções. Então pode ser que a gente se sinta confuso, um pouco sem saber como pensar, com a cabeça pesada, dificuldade de conseguir entender, interpretar as coisas de uma forma mais clara, aquilo que antes podia ser rápido, né, de pensamento, de resolução, enfim, pode se tornar mais lento, mais pesado, mais difícil, né, durante esse eclipse, um pouquinho antes, um pouquinho depois. A gente sempre sente as energias, né, antes, aí um dia, 2 antes, um dia, 2 depois. Então, isso fica reverberando no nosso campo, né? Então, a gente tem que ter essa percepção, tá? Meus objetivos, os meus sonhos ali com o Sol em Sagitário, a Lua que vai racionalizar esses sentimentos e a sombra da Terra sendo projetada ali. Então, vamos pensar, né? Vamos ser conscientes, entender que esse momento, né, do eclipse, a gente deve se manter alinhado, a gente deve se manter calmo, tranquilo, com consciência, sabendo o que está acontecendo, não tomar nenhuma decisão, não deixar para assinar nenhum documento importante, não decidir nada que seja muito forte, muito assim, impactante na tua vida durante esses dias, né? Um dia antes, um dia do eclipse, um dia depois. Então,
não deixar que isso, né, não tomar nenhuma decisão para que tu não te arrependa depois, porque não é o momento de se tomar essa decisão. É o momento da gente se manter consciente, da gente se manter firme, né, nos nossos propósitos, e entendendo que, sim, isso vai passar, é uma energia que talvez traga essa confusão, mas nós precisamos nos acalmar, né? Também a gente vai ver aí manifestações, pode ver que haja alguma confusão em passeatas, manifestações, reivindicações, enfim. O trio do momento lá, né, Júpiter, Saturno e Plutão continuam em Capricórnio, os 13 movimentos diretos, ou seja, as coisas estão se encaminhando, as coisas estão acontecendo, estão voltando, né? A gente teve aí um retrocesso desses planetas quando eles estavam aí em regressão, né? Então a gente parece assim que a pandemia passou, que tudo se resolveu e eles estão diretos, e as coisas estão retomando, e a gente já tem a segunda onda da pandemia na Europa, e daqui a pouco a segunda onda vai chegar aqui, né? Em função de tudo que não está sendo feito, enfim, né? Então as manifestações, essas coisas, tudo pode se tornar muito forte, muito proeminente aí no final de novembro em função de tudo isso. E essa sensação de confusão mental, tá? Então, durante o eclipse, não faça nada, né? Passou o eclipse, comece a perceber as dificuldades, comece a perceber, né? Vai, volta conscientemente, tenta entender o que se passou contigo naqueles dias, né? E vamos aproveitar a Lua em Gêmeos e o Sol em Sagitário para rever as nossas metas, rever os nossos sonhos, o que é que faz tu vibrar, o que te faz feliz, o que tu gostaria de estar fazendo e não está, e por que não está. E o que tu precisa fazer para que tu possa estar fazendo exatamente aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz, aquilo que tu realmente gostaria de ser e fazer, né? Eu sempre costumo dizer que, mas as coisas demoram, de repente eu vou ter que voltar a estudar, de repente eu vou ter que fazer um curso, e de repente eu vou ter que... Nossa, é tanta coisa que eu preciso fazer, eu vou demorar uns 3, 4 anos para começar a ter algum retorno. Tá, e esses 3, 4 anos não vão passar igual? E aí daqui a 2, 3 anos tu pode começar a ter a concretização do teu sonho, ou tu pode estar aí sentado reclamando que as coisas não vieram, ou que as coisas não aconteceram, ou que são muito difíceis, né? Mas esses 2, 3 anos eles vão passar igual. Então, no final deles, tu vai ter alguma coisa na mão ou não. Tu vai ter realizado alguma coisa ou não. Então, planeje, né? Busque os seus sonhos. Mas eu queria cantar e agora tu vê, eu já sou tão velho. Vai aprender daí, tu tá vivo. Enquanto a gente tá vivo, a gente pode fazer tudo que a gente quiser. A gente pode ir atrás dos sonhos que a gente tiver, por mais malucos que eles sejam. Mas são nossos sonhos, né? E ninguém vai alimentar esses sonhos a não ser nós. E ninguém vai levantar todos os dias para concretizar esse sonho se não for você, se não for nós mesmos, tá? Então, boas luas, bom eclipse, não se esqueça, vai ter muita confusão mental, tá? Então, vamos ficar, cuidem com as discussões, né? Com discussões com pessoas próximas, com parentes, com amigos. Viagens pode dar confusão também nesse período, tá? Principalmente viagens mais curtas. Então, fiquem ligados, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo.